leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. E Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Som. A paz do Senhor, a igreja, amém? Com muito carinho no coração, que eu venho aqui mais uma vez estar trazendo uma reflexão sobre a palavra do Senhor para as nossas vidas. O que eu vou trazer hoje para a igreja nada mais é do que uma passagem que nós já lemos inúmeras vezes, mas eu tenho certeza, como nós falamos no culto jovem de sábado, a palavra por si só tem o poder de se renovar, né? Então, o que eu trouxer para vocês, por si só, já tem o poder de mudar a sua vida. Indiferente aonde eu vou estar, qual a palavra eu vou trazer, a palavra de Deus já tem a característica de renovar. Então, ela já é renovo, ela já é imutável e ela já é bálsamo para a sua vida. Então, eu quero que você se alegre nesse momento comigo, porque Deus separou esse momento para falar conosco. O culto de ação de graças a Deus, o culto que nós fazemos aqui com louvores a Ele, adoração a Ele, Ele ainda assim se preocupa em trazer algo para os nossos corações, que é esse momento da palavra. Então, que nós venhamos nos colocar de pé. Peço que todos, já que estão com a sua Bíblia, abram em Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia nós estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, pela Tua infinita misericórdia, que é a razão de nós não sermos consumidos. Deus, Tu bem sabes que se fosse por mim, eu não poderia estar aqui. Mas, Deus, Tu tens sido tão bom comigo que nas minhas falhas Tu tem me ajudado. E nos meus acertos Tu tem me ensinado a ser humilde. E eu Te agradeço, ó Pai, porque eu estou aqui não como um diácono, mas sim, Deus,
como um homem que decidiu obedecer a Ti. Nada eu tenho para dar se não é o Teu Espírito Santo. Tempo leva amizades, tempo leva tudo, mas ele não leva o Teu Espírito Santo dentro de mim. Muito obrigado porque a aliança que Tu tem comigo e a aliança que Tu tem com a Tua igreja, ó Deus, o tempo não leva. E a palavra que Tu deixou para nós tem o poder de se manter como ela é. E eu Te agradeço porque ela tem sido renovo ao meu coração, tem sido direção, tem sido luz ao meu caminho. E eu creio, ó Deus, que Tu separou esse momento para falar com os Teus filhos. Eu já Te agradeço, porque o Senhor tem sido bom conosco. E eu creio que, através dessa palavra, o Senhor vai direcionar muitas pessoas, vai trazer renovo, vai trazer esclarecimento e vai trazer forças para continuar na caminhada. Eu já Te agradeço, Espírito Santo, por tudo, porque Você já está fazendo e o que vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vou pedir que desligue essa luz aqui. Glória a Deus. Gênesis 3:1. A nossa queda, a queda da humanidade. Pedir que você preste bastante atenção. Amém? E que preste atenção no que eu vou ler agora. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, repita comigo, então a serpente disse à mulher. Obrigado, pastor. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor. Que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Pode se sentar. Sente glorificando, sente agradecendo. Aleluia. A minha versão está um pouquinho diferente, eu vou ler nela só no versículo 8, que diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Glória a Deus. Essa mensagem já foi falada aqui bastantes vezes, e o foco desse texto é justamente colocar para um homem que ele não teve a sua criação com o foco em ser uma pessoa ruim. Deus cria o homem para ter comunhão com ele. Deus tem todo um cuidado especial, ele cria toda a sua criação, mas com o homem ele coloca a sua mão. Amém? Já era para ter dado um glória, né? Eu esperava um glória. Ele cria toda a sua criação, mas o cuidado de Deus é tão grande com o homem
que no homem ele coloca a sua mão. Oh, glória. Deus te cria para ter intimidade. Tudo que Deus faz na criação é através do seu falar. Haja, seja, faça. Mas quando é a nossa vez de ser criado, Deus coloca a sua mão e sopra da sua boca, nas nossas narinas. Deus cria um homem para ter intimidade. Mas o que nós acabamos de ler relata uma coisa muito séria, que eu vejo que muitas das vezes acontece na minha vida, e com certeza acontece na vida de vocês, porque o nosso Deus que me direcionou a pregar aqui essa palavra, que é o homem não dar valor ao que ele tem mais de importante na vida. A Bíblia relata no versículo 8, que no tardar de todas as tardes, no findar de todas as tardes, o nosso Deus descia como uma brisa suave no jardim do Éden para ficar com a sua criação. Agora você imagina comigo, o nosso Deus descia do seu trono de glória, aonde Ele criou tudo o que nós sabemos e entendemos hoje, para estar conosco todas as tardes. Mas valeu mais para o homem ouvir a voz da serpente do que ter comunhão com Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar da minha mensagem hoje aqui é: tire as serpentes da sua vida. Tem pessoas que estão do lado na nossa caminhada, que não nos obriga a fazer o mal, que não coloca a arma na nossa mão, que não nos leva para lugares ruins, mas no seu falar, torna o caminho para o pecado muito mais fácil. Tem pessoas que estão do nosso lado que não nos forçam a fazer o errado, mas por estarem do nosso lado e nós ouvirmos, ela transforma um caminho errado muito mais prazeroso, muito mais fácil, muito mais acessível. E a serpente retratada aqui, ela teve esse papel na nossa queda, na queda de Adão e Eva. Ela não obriga Eva a comer da árvore que não podia comer. Ela não chega para Eva e coloca o fruto na sua mão, não. Mas ela leva, através das suas palavras, Eva a cometer o que ela já sabia que era errado. E um ponto que eu quero falar aqui: não priorize as palavras de serpente. Não priorize palavras de pessoas que vão te afastar da intimidade com Deus. Você foi criado para ser íntimo do seu Pai, amém? Você foi criado para ter uma intimidade constante. O andar que é descrito na Bíblia tem um significado de nos passar a ideia de uma intimidade constante, passo atrás de passo. Deus estava com a sua criação. Dia após dia, Deus estava com a sua criação. Mas por que nós, como seres humanos, temos a tendência, muitas das vezes, a pegar o que nós temos mais de precioso e não dar o devido valor? A resposta vem dizendo assim: muitas das vezes nossos corações esquecem que o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui é estar perto do nosso Deus. Você não está aqui para ser um homem mais sábio. Você não está aqui para ser a mulher mais inteligente. Você não está na terra para ser o homem mais rico. Você não está na terra para ser o cara que tem mais amigos no mundo. Você não está na terra para ser famoso. Igreja, você não está na terra para ser famoso. Você está na terra para obedecer a Deus, para estar perto do Pai, para ter intimidade constante, para todos os dias você poder olhar para si mesmo e falar: eu ando com Deus que me fez, eu ando com meu amigo, eu ando com aquele que me consola, eu ando com aquele que me direciona. Você não foi feito para ouvir serpentes. Você não foi feito para ter uma vida caída. Muitas das vezes nós olhamos para as áreas da nossa vida, nos deparamos com coisas que nós nunca pensamos que iria acontecer.
Eu olho para a minha área financeira, ela está ruim. Eu olho para a minha área sentimental, ela está ruim. Eu não consigo nem olhar para a minha área mental, porque senão eu começo a chorar. Mas por que isso acontece com pessoas que foram chamadas para ser filhas de Deus? Pessoas que foram chamadas para ser mais do que vitoriosas, mais do que vitoriosas. Por que isso acontece com pessoas que a Bíblia descreve como pequenos deuses na terra? Porque nós temos tantas dificuldades, porque a vida às vezes parece tão difícil aos nossos olhos. Escute bem o que eu vou dizer. Você está vendo as dificuldades tão grandes porque você está longe de quem as torna pequena. As dificuldades parecem ser tão gigantescas porque você já está esquecendo de olhar para o Deus que a torna pequena. A conversão daquele seu parente, a sua vida financeira ter um 180, né? Uma mudança radical, não é impossível para o Deus que fez todas as coisas. Mas o lugar que o diabo quer nos colocar é perto de serpentes e longe da obediência à voz de Deus. O homem não cai somente porque ele ouve a serpente aqui. A mulher não erra somente porque ela ouve a serpente, não. Nós caímos porque a voz da serpente se tornou mais alta do que a voz do nosso Deus. Misericórdia. Sabe? Às vezes nós queremos enganar a nós mesmos e olhamos para nós e falamos, calma aí, o que o João está falando não se aplica a mim, porque eu ainda estou aqui, eu ainda venho na igreja, eu ainda faço, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Mas a realidade é que você não precisa estar prostrado para estar caído. Tem muitas almas aqui, muitos corações que estão caídos e em pé. A aparência, mas corações caídos. E Deus vê a alegria que nós tínhamos no início de vir para a casa dele e dar o melhor. Deus vê aquele homem, aquela mulher que ficava feliz em estar mais um dia aqui. E Deus também vê as pessoas que decidiram largar o que tinha mais de precioso e hoje vem para a igreja se arrastando, fazem se arrastando, é tudo naquela dificuldade. Se perde a alegria quando nós estamos longe daquele que é a alegria. Se perde o amor quando nós estamos longe daquele que é o amor. Se perde a obediência quando nós perdemos a noção de que Deus é que governa a nossa vida. Enquanto nós temos temor, enquanto está em nós a ideia clara que o meu Deus é tudo e eu sou nada, que o meu Deus é que faz e eu só sou instrumento, nós temos temor a esse Deus, porque nós sabemos que os nossos desejos não são nadas, são levados pelo tempo, são tão pequenos. O que eu desejo hoje, de repente, não é o que eu desejo amanhã, mas a vontade de Deus para a minha vida é única. A vontade de Deus para a sua vida continua sendo única. A vontade que Deus tem de te usar continua sendo a mesma. A vontade que Deus tem para te renovar todos os cultos continua sendo a mesma. O nosso Deus não muda, porque o tempo está nas suas mãos. Você foi feito com um propósito, e não é o propósito de ser caído. Você foi feito para dominar, não ser dominado. Mas o que a palavra está nos dizendo aqui, é que a Eva, a mãe de todos nós, preferiu ouvir a serpente, do que ser obediente ao que Deus já tinha mandado ela fazer. Esse ponto é muito crucial, porque muitas das vezes nós caímos aqui. Deus falava com a sua criação todo final de tarde. Depois de ele falar com a sua criação, eu creio que isso daqui é uma conjectura. Eu creio que ele sobe aos céus, Adão e Eva vão dormir, acordam, trabalham, Adão capinava aquilo tudo, Eva ajudava ele, e eles iam dia fora, comiam, descansavam, e no final da tarde, Deus se apresentava de novo. E aí depois de Deus se apresentar, Deus subia,
Adão e Eva ia dormir, acordava, mas Deus tinha um horário certo para falar com eles, no final da tarde. E todas as vezes que Deus descia, Deus falava com eles, dava direção, faça isso, se mantenha aqui, Adão foi muito bom, Adão não foi, e dava direção. Mas a serpente era a mais astuta. E sabe, o inimigo não vai falar com você no momento que Deus está falando. Se eu fosse você, anotava isso. O inimigo não vai falar com você enquanto Deus está falando. O inimigo só tem a oportunidade de falar com você quando Deus não está perto. O inimigo não se apresentou no final da tarde. Ele se apresenta antes, de dia. Ele fala, vai lá, tenta, vai, come, vai, faz aquilo, faz aquilo outro. Sai da obediência do seu Deus. O inimigo se apresenta quando Deus estava longe. E esse é o momento que nós caímos. Esse é o momento onde nós erramos. Quando mesmo tendo falado com Deus ontem, não temos a capacidade de nos manter obediente hoje. É muito bom vir à igreja, é muito bom sentir a presença. Eu me alegrei muito em ver o pastor Miguel dançando aqui, porque é um momento de alegria. E Deus está falando. Deus está falando. A palavra é palavra. Deus está falando. Mas quantas das vezes Deus fala hoje e amanhã já se perde? Quantos domingos à noite nós recebemos pregações maravilhosas, mas segunda de manhã nós nem sabemos o que aconteceu? Quantas vezes domingo pela noite Deus direciona a sua vida, você sai daqui, caraca, Deus falou comigo, era isso que eu precisava ouvir, era só mais isso que eu precisava entender, mas segunda continua a mesma coisa. O ser humano tem uma capacidade tão fácil de esquecer quem é o Deus da vida dele. Entenda, o que eu estou falando para vocês é que Deus se apresentou na manhã da tarde, no final da tarde do dia passado. E hoje, Adão e Eva já tinham pecado. Foi ontem que Deus falou com eles, Deus falou com eles ontem. E hoje eles já tinham pecado. No momento em que eles largaram a vontade de Deus. Entenda isso. No momento, jovem, no momento, igreja, que vocês largam a voz de Deus, a direção de Deus, e começam a escutar quem não devia, é o momento que nós caímos. É o momento que você cai. O inimigo não vai falar enquanto o Deus soberano está falando. Enquanto você está perto de Deus, o inimigo não tem poder, não consegue se persuadir, porque você está perto do Pai. Mas o inimigo sabe a hora de atacar. Ele sabe a hora em que você está longe. Ele sabe a hora onde a sua carne está bradando. E ele sabe a hora exata em que você esquece. E quando nós não decidimos ser obedientes ao que Deus fala, Deus para de andar com a humanidade. Escute isso. No momento em que Adão e Eva pecam, eles perdem o que era mais precioso na humanidade: a intimidade constante com Deus. No versículo 8 diz assim, só para você lembrar: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, Deus andava com a sua criação. Deus andava com a sua criação. Mas por conta do pecado, por conta deles terem se afastado da vontade de Deus, é quebrado. Essa intimidade tem uma quebra. O homem começa a andar por si mesmo. E Deus volta para o seu trono de glória. E a humanidade vai passando. Depois que Adão e Eva saem
do Éden, eles têm 2 filhos, Caim e Abel, que já são frutos de uma humanidade longe de Deus. Nós vemos o primeiro homicídio aqui, irmão matando irmão. Logo depois, a humanidade vai piorando. E se nós formos para Gênesis 5, eu quero que coloque aqui, por favor. Gênesis 5, no versículo 15. Nós vamos ver as descendências de Adão. Começando com Adão, depois de Adão vai para Sete, depois vai para Enos, depois vai para Cainã, Maalalai, é o nome assim mesmo. Eu fui no freestyle aqui. Maalalai, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E a palavra diz que pela humanidade perder a sua intimidade constante com Deus, tudo vai piorando. Até chegar a certo ponto em que Deus perde, fala, meu Deus é ótimo. Deus, nesse momento de reflexão, imagino eu, que olha para a humanidade e fala, tudo está corrompido. Tudo se corrompeu. Entenda o que eu quero passar para você, igreja. Deus te fez para ter intimidade, amém? Amém? Mas quando nós estamos longe de Deus, as nossas dificuldades se tornam tão grandes, as adversidades se tornam tão grandes, que as serpentes têm vez. As serpentes conseguem falar com você, e você perde o que você tem mais de precioso, que é a intimidade. E o que eu quero falar com vocês também é que quando nós perdemos essa intimidade e continuamos nisso, tudo piora. Tudo piora. E quando nós vamos ver que a descendência de Adão, passando por todos esses homens que eu falei aqui para vocês, nós vemos cada geração piorando, até chegar em Noé. E quando nós lemos aí no versículo 15, está aqui? Eu quero ressaltar uma ponta de esperança para você. Porque diz assim, Maalalei, falei que era estranho, viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malaei viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. O que eu quero falar com esse ponto para você é, mesmo a humanidade já tendo caído, o homem que se posiciona ainda consegue andar com Deus. Não, calma aí. Eu vou ter que falar que nem o pastor Cleiton. Eu acho que vocês não entenderam. Mesmo a humanidade já tendo caído no pecado, o homem que se posiciona ainda consegue andar com Deus. A humanidade estava piorando. Não houve um Salvador. A humanidade estava piorando. Mas Enoque ainda se posiciona. A Bíblia não vai dizer quase nada sobre ele. 4 versículos. Não diz que ele foi o mais sábio. Não diz que ele foi o mais rico. Não diz que foi ele quem mais viveu na face da terra. Não diz que ele era o mais bonito. Não diz que ele era o mais inteligente.
Não. A única característica que a Bíblia dá para nós sobre Enoque é que ele era um homem que andava com Deus. No meio de uma sociedade, no meio de uma multidão que decidia piorar, que decidia se afastar de Deus, aquele homem que se posicionou teve a característica que mais importava para a humanidade: estar perto do seu Criador. E o que eu quero falar para você, igreja, é que não se abata com pessoas que estão do seu lado fazendo errado. Não se abata com o joio que está do seu lado. Não se abata se você acha que essa igreja ou outras igrejas estão perdidas. Não se abata com isso, mas mantenha o foco em estar andando com o seu Deus. Ande com o seu Deus. Ande com o seu Deus, mesmo que tudo faça com que você não queira andar. Mesmo que a situação na sua casa esteja difícil, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, mesmo que você se sinta sozinho, porque com certeza Enoque se sentia sozinho. Deixa eu falar para você, Enoque era o único que andou com Deus aqui, até Noé. É o único que a Bíblia relata. E de repente você está ouvindo a minha voz e está falando: eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus. E eu estou falando: amém, amém, amém. Um entendeu. Mas essa chamada de Enoque, ser um homem que anda com Deus, nos mostra algumas coisas. Mostra que ele tinha que separar tempo para falar com Deus. Mostra que mesmo todos à sua volta querendo estar longe, ele se mostrava diferente. O próprio autor de Gênesis deixa isso muito claro, porque você vai vendo que nessa descendência de Adão, ele tem um padrão. Tal pessoa viveu tantos anos, teve um filho, e aí viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Mas quando nós vemos a história de Enoque, há uma quebra de padrões. Irmão, dá um amém, por favor. Com Enoque há uma quebra de padrões. A decisão dele muda até como a história dele vai ser contada. A decisão dele muda até como a história dele vai ser contada. A tua decisão está mudando como Deus vai contar a tua história. A tua decisão está mudando o jeito que Deus está contando a sua história. Deus já sabe quem você vai ser, amém? Para ele não teve nenhuma surpresa. Mas creia que você pode ser esse homem e essa mulher que se separam, que são diferentes, que decidem andar com Deus, mesmo que todos ao seu lado não estejam andando. E nós vamos vendo mais um ponto que eu quero falar para vocês. Depois de Enoque, nós vamos vendo que essa linhagem de Adão culmina em Noé. E Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cam e Jafé. Versículo 32 de Gênesis 5. E a história de Noé é muito bonita, porque ele também é um homem que decide andar com Deus. Quando nós lemos em Gênesis 6, versículo 9, eu vou pedir que já deixem aí, mas você não precisa, somente me escute. Diz assim: são essas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. O que eu estou querendo falar para vocês é que a história dos patriarcas da nossa vida, da Bíblia, são escritas sobre pessoas que decidiram andar com Deus. A história dos patriarcas são escritas com pessoas que entendiam que eram pecadores, que a humanidade já tinha caído, mas que mesmo assim queria andar com Deus. Você foi chamado
para andar com Deus, jovem. Você foi chamado para andar com Deus, igreja. Você foi chamado para ter intimidade. Você foi chamado para ter uma constante intimidade com aquele que te criou. O que diferenciou Enoque da multidão foi o fato do posicionamento dele. E o que diferencia Noé da multidão da sua época também é o posicionamento dele. Não era justo? Amém? Era íntegro? Amém? Mas a principal característica de Noé é que ele decidiu andar com Deus. Nós temos que tomar essa decisão na nossa vida. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. Nós estamos falando de uma época onde o Espírito Santo ainda não habitava dentro de nós. Hoje você tem uma pessoa que está dentro de você e que enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus, ele está constantemente falando aí com você, isso daí é para você, isso daí se aplica nisso, olha aqui, abre o seu olho. O Espírito Santo, Deus está falando com você aí agora, querendo ter intimidade. O foco dessa mensagem não é pegar uma hora aqui do seu tempo de um domingo, não. É fazer com que essa palavra seja, que eu estou passando para você, seja feita segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, até o final do tempo. Nós temos que andar com o nosso Deus. Nós temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, que se posicionam. O tempo está ruim, a gente olha para o mundo e vê que está tudo piorando, não importa, se posicione com Deus, porque Deus trabalha com aqueles que ficam. Deus trabalha com aqueles que ficam. Deus trabalha com aqueles que se mantêm. Deus trabalha com aqueles que não se deixam ser levados pela sociedade corrompida. Deus trabalha com os jovens, com os homens, com as mulheres, com as crianças que decidem tomar uma posição e se mantêm nela. Não olhe para o mundo para dizer que está difícil. Desde o início da palavra, isso é Gênesis, isso é capítulo 3, isso é capítulo 5. Desde o início da palavra, o mundo era mundo, o homem era ruim, era corrompido. Desde o início da palavra era difícil para aqueles que se posicionavam. O mundo não está contra você, não. O mundo está contra Deus. E se você tem Deus no coração, Ele vai estar contra você. Mas desde sempre o mundo está contra Deus. Desde sempre. Mas isso não impediu homens de Deus. Isso não vai me impedir. Isso não pode te impedir de se manter andando com Deus. Aleluia. Isso não pode nos impedir de tomar a decisão certa. Isso não pode nos impedir de agir da maneira certa, mesmo em situações totalmente erradas. Isso não pode nos impedir, as dificuldades não podem nos impedir de ser homens e mulheres de Deus. O inimigo ganha quando nós permitimos a ele que tire a característica de andar com Deus da nossa vida. O inimigo tem o poder de te ganhar? Não. Mas se você não tira ele do teu lado, irmão, se você não tira a serpente falando, você se corrompe. E perde a principal característica inerente ao ser humano, que todo ser humano tinha que ter, mas foi perdida na queda, que era um homem e uma mulher que andava com Deus. Você foi chamado para andar com Deus. Você se torna homem e mulher de Deus quando você começa a andar segundo o que Deus quer para a sua vida. O problema é que em pregações onde
Deus quer esclarecer algumas coisas na nossa cabeça, nós ainda estamos focados em rir, nós ainda estamos focados em distrações. O grande problema da igreja, não só da nossa, é achar que nós nos reduzimos a estar aqui todos os cultos. Se nós formos ver a história da igreja, essa visão da igreja ser algo interna só vem muito depois de Roma, com os católicos, né? A igreja sempre foi algo ativo, estar presente, fazer o id, ir e pregar, sempre andando. Fale para você, sempre andando. Sempre andando. Não se permita ficar parado. Deus te chama para andar com Ele. Andar com Ele. Seja como Enoque, que não buscou mais nenhuma característica. Ele podia ser tudo, mas a única coisa que a Bíblia relata é que ele andou com Deus. Seja como Noé, no meio de uma sociedade totalmente corrompida, no versículo 11 diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos, olha isso, cara, todos os seres vivos haviam se corrompido no seu caminho. Todos. Mas Noé tomou uma decisão. Todos estavam corrompidos, mas Noé tomou uma decisão. Por Noé ser um homem que decidiu andar com Deus, Deus o escolhe. A Bíblia diz claramente que Deus escolheu Noé. Não porque ele era rico, não porque ele era bonito, não porque ele tinha uma família perfeita, que nenhuma família é, mas Deus escolhe Noé, porque no coração dele, ele já tinha tomado a decisão de andar com Deus. Nós vemos Adão, que já andava com Deus e não deu valor. Nós vemos Enoque, que só tem a característica de andar com Deus. E nós vemos Noé, que anda e continua andando, mesmo que para todo mundo ele estava parecendo maluco. Fazer uma arca no meio do nada, esperando uma chuva que ia cobrir a terra. Não se preocupe em parecer maluco para os outros. Não se preocupe no que os outros estão falando sobre você. Não se preocupe no achismo daqueles que não estão do teu lado. Não se preocupe com o achismo daqueles que estão do seu lado. Não se preocupe com aqueles que te chamam de amigos, mas falam mal de você. Não se preocupe com aqueles que não te chamam de amigo, mas também falam mal de você. Se preocupe exclusivamente em continuar andando com Deus, porque até que Deus volte, nós estamos aqui para andar com esse Deus. Você foi chamado para ter intimidade constante. Você foi chamado para ter intimidade constante. Deus te quer do lado, Deus te quer perto, Deus quer andar contigo, Deus quer falar contigo. Tira as serpentes da sua vida, tira aquelas pessoas sendo amigos, conhecidos, parentes, não importa. Tira as serpentes da tua vida que transformam o caminho errado na coisa mais prazerosa do mundo. Tira as serpentes da sua vida que te induzem a cometer o errado. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que se mantém. Ande com o seu Deus. Você não foi chamado para ser importante. Você foi chamado para levar o único que importa para as pessoas desse mundo.
Quando eu estava preparando essa mensagem, uma frase continuava no meu peito. Todo esse escopo dessa mensagem foi feito em cima dessa frase. Deus trabalha com aqueles que ficam. Deus trabalha com aqueles que ficam. Por que isso? Porque mesmo que todos queiram ir embora, mesmo que todos acham que estar num culto de domingo à noite não vale a pena, não tem mais nada importante ali, mesmo que todos vão embora, Deus quer trabalhar com aqueles que ficam. Deus quer trabalhar com aqueles que já entenderam que é necessário posicionamento, já entenderam que não importa se a sociedade está corrompida, importa o seu coração decidido, importa o seu coração direcionado, importa o seu coração do lado daquele que te criou. Deus trabalha com os que ficam. O milagre acontece através daqueles que ficam. As mudanças acontecem através daqueles que ficam. A mudança na sua vida vai acontecer quando você decidir ficar na posição que Deus te quer. Deus trabalha com aqueles que ficam. Deus trabalha com aqueles que continuam andando com Ele. Deus trabalha com aqueles que continuam. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Não se vanglorie porque um dia você decidiu andar com Deus. Não. Tenha a humildade de perceber que você precisa andar com Ele todo dia. Deus trabalha com aqueles que estão perto. Deus trabalha com aqueles que decidem ficar. Mas eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela. Ele era meu melhor amigo, era meu parente. Calma, é tudo no tempo de Deus. Mas antes de se preocupar com a salvação dos outros, se preocupe com a sua. Tem muita gente se afogando querendo salvar, gente. Querendo ajudar, precisando de muita ajuda. Deus trabalha em nós com os nossos defeitos, com as nossas falhas, precisando de ajuda. Mas nós temos que começar a nos preocupar com o que realmente importa. Importa a sua salvação. Importa a salvação da sua família. Importa a salvação dos seus amigos. Importa sim, importa. É o que mais importa. Não se distraia. Não se distraia. Tem pessoas que olham para o mundo, veem eles caótico e querem... não dá mais, calma aí, esse mundo está muito difícil, não vai dar para mim. Não! Pessoas que olham para a sua família e falam, já está totalmente destruída, não tem mais jeito. Não! Pessoas que olham para si mesmas e dizem, eu não tenho mais jeito. Deus nunca errou na vida, mas só errou quando me chamou. Não! O nosso Deus não erra quando te chama. Nosso Deus não erra quando te capacita. O nosso Deus quer trabalhar com aqueles que ficam. Com dificuldades, com falhas. Quando Davi recebe lá os valentes, era só gente errada. Só gente errada. Mas que tinha uma coisa em comum. Decidiram ir. Nós podemos estar aqui entre pessoas sendo totalmente errados. Mas se nós tivermos no nosso coração o desejo de continuar andando com Deus, Ele vai estar perto de nós. Decida fazer o certo. Para finalizar, uma das grandes realidades que eu comecei a perceber em algumas pessoas na igreja é que se não é cobrado, a pessoa não faz. Não, ninguém tá me cobrando,
ninguém está me chamando para conversar, ninguém está fazendo um gabinete, então tudo bem eu fazer o errado. Não está. Você tem uma direção. O seu Deus te deu uma direção. A pastora dessa igreja já te deu uma ordenância. Faça o que é certo. Decida ser as pessoas diferentes. Decida ser essas pessoas diferentes. Decida ser como Enoque. Decida ser como Noé. Decida ser diferente. Mesmo que ninguém esteja do seu lado para aplaudir você fazendo certo. Ou que ninguém esteja do seu lado para ver você fazendo errado. Entenda que o nosso Deus está com você, olhando, te vigiando 24 horas por dia. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Decida continuar andando com esse Deus. Decida ter intimidade. Mesmo o pecado, mesmo a queda querendo nos parar, teve homens que por decidirem ser diferentes, homens que decidiram andar com Deus, por causa desses homens, nós hoje aqui somos chamados de filhos de Deus. Porque homens decidiram ser diferentes. Como assim? Se nós formos para Mateus, versículo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus. E nós vamos entender que para Jesus nascer, desde Adão, teve que passar por Enoque, veio Noé, veio Isaac, veio Abraão. Homens que decidiram ser diferentes. Não eram santos, mas decidiram andar com Deus. Amém? Quero fazer um convite à igreja. Se você que está me ouvindo e entendeu através dessa palavra que a principal característica que você tem que ter é um homem que anda com Deus, se você entendeu isso, peço que você se levante. Coloque de pé. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Queria chamar os músicos, o back vocal. Irmão, irmã, não importa quantos bens materiais você vai conquistar na sua vida. Não importa aonde você vai chegar. Não importa as circunstâncias que estão na sua casa. Não importa as circunstâncias que estão no seu interior. O que importa para Deus é você tomar a decisão de andar com Ele. Você tem essa oportunidade aqui. Você tem a oportunidade de decidir andar com esse Deus. Mas eu não tenho nada. Ele não olha para bens. Mas eu não sou nada. Ele não olha para quem você é. Mas eu não posso dar nada. Ele não pede nada. A única coisa é tomar a decisão de andar com Deus, ser diferente. Escreva a sua história de uma forma diferente. Todos os olhos fechados. Eu queria pedir a você que ainda não aceitou a Deus como único e suficiente Salvador, que coloque a mão no seu coração. Você que tem que tomar essa decisão de andar com Deus. Ou você que estava em nome de Jesus, como Adão, e não deu valor que você tinha mais de importante. Mas hoje está aqui falando, eu quero voltar a ser um homem e uma mulher que andam com Deus. Coloque a mão no seu coração.
Coloque com fé. Coloque com fé que Deus pode te mudar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te peço por todos esses que colocaram a mão no seu coração. Por essas pessoas que ouviram a palavra e essa semente já começou a germinar. Eu te peço pela vida dessas pessoas que colocaram a mão no seu coração, deixando claro que elas entendem que precisam voltar a ser o que eram. Esqueceram de continuar. Já andaram, mas esqueceram de continuar. Deus, eu te peço, dê forças, dê direcionamento, dê clareza, dê constância. Ajuda, Espírito Santo, aqueles que têm vergonha de chorar. Ajuda, Espírito Santo, aqueles que têm vergonha de pedir ajuda. Ajuda, Espírito Santo, aqueles que clamam no secreto. Aqueles que choram no secreto, porque não sabem como mudar. Espírito Santo, Tu tem o poder de tocar. Tu tem o poder de transformar. Tu tem o poder de modificar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração Declare. sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidarás de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz
milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Você que nessa noite decide andar com o Senhor. Não é uma proposta fácil, nem é simples, mas uma coisa eu quero dizer para você: o Deus que se propõe a estar contigo nunca te deixará, jamais te abandonará. E todos os dias da tua vida Ele estará com você. Você pode abandonar pessoas, você pode ser abandonado ou abandonada, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Todo-Poderoso jamais, você entende isso? É uma palavra definitiva, jamais Ele vai abandonar você. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na dificuldade, seja na guerra, seja na luta, seja na dor, na decepção, no constrangimento, nunca Ele vai te abandonar. Senhor, essa noite, em cima da palavra que foi pregada, eu quero te pedir que Tu possas, Senhor, cravar nos nossos corações essa palavra. Porque muitas pessoas, muitas vezes se sentem só. Mas você não está só. Você não está só. O Senhor não te abandona. Eu quero orar. Pedir ao Senhor que derrame sobre você graça. Senhor, nesta noite, que a Tua palavra fique marcada nos nossos corações, e que nós possamos estar firmes diante de Ti. Como foi dito mesmo, que muitos não estejam, nos ajuda a permanecer diante de Ti, nos ajuda a compreender que Tu és o nosso Deus, que Tu és a nossa força, que Tu és a nossa rocha. Eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus. Bem baixinho. Irmãos, a nossa oferta não cobriu o nosso débito de amanhã. Ainda está faltando R$1.958. Eu vou pedir a você o seguinte. Vou pedir a 2 diáconos que fiquem lá na porta. E vou pedir que ele entregue a você um envelope. Talvez você esteja dizendo: pastora, não adianta, eu não tenho. Ore por nós. Pastora, não adianta, eu não posso ajudar. Ore. Mas se você puder, pegue o envelope lá na porta e amanhã faça um depósito na conta da igreja. Ligue para cá. Nós temos o Pix da igreja. Ligue para cá e coloque diante do Senhor. Eu não vou dividir isso. Eu não vou pedir que você dê tantos e quantos, não. Que o Espírito Santo toque no seu coração. E que amanhã pela manhã você tenha a nossa conta. Você pode dizer: pastora, eu estou fazendo esse depósito para ajudar. Falta ainda R$1.958 para nós cobrirmos o nosso débito. Mas eu creio no Deus que nós servimos, e sei que você pode ajudar. E se você puder, ajude. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Que Ele tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Cante conosco uma vez e depois vai embora. Venha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão.